quem não lembra, para quem não sabe, é o pseudônimo do Antônio Emílio Leite Couto. Nasceu em 1955 em Moçambique, que para quem não sabe fica no continente africano. E Terra Sonâmbula foi escrito, né, publicou, o primeiro romance que ele publicou em 1992. Ele é biólogo, contista, cronista, jornalista, tudoista, no bom sentido, é lógico. E ele, assim, ele trabalhou, né, muitos anos como jornalista, escreveu muitos poemas, muitas obras crônicas, e ele recebeu um prêmio chamado Camões, que é um dos prêmios mais importantes de Portugal. Você, um escritor ser agraciado com um prêmio deste, significa que ele é mais do que consagrado. É como se colocasse ele no mesmo nível ali de Fernando Pessoa, Camões, os escritores que a gente conhece mais. Terra Sonâmbula é um romance, né, do escritor, é considerado uma das melhores obras africanas do século XX. E nós vamos descobrir por quê. Se bem que assim, pode até parecer que todo professor fala que a obra é boa como uma maneira de fazer com que, para convencer vocês a lerem, mas eu acho importante aqui, pelo menos nas nossas tardes literárias, além de a gente tentar entender a importância real de cada obra, também é importante perceber qual que é a relevância da FUVEST ter colocado uma obra assim como leitura obrigatória. O título da obra, Terra Sonâmbula, faz referência à instabilidade do país e, portanto, à falta de descanso da terra. Observem que assim, o próprio título da obra é uma metáfora. Agora, para quem não conhece muito a história, a gente aqui no Brasil tem muito pouco conhecimento de história, tem muito pouca noção do que acontece na África realmente. As pessoas só acham assim, que ali na África as pessoas, que ela só tem doença, só tem gente com fome, e aí as pessoas se surpreendem, né, hipocrisia à parte, quando vê o Mia Couto, por exemplo, falam, mas ele é africano como se ele é branco? Eu não ia tocar no assunto, mas assim, comecem a abrir a mente de vocês. Até tem muitos atores hollywoodianos que a gente não sabe são africanos. Então, abram a mente de vocês. É lógico, na África, o continente africano, tem muita miséria, tem muita guerrilha, ainda tem muitos conflitos, muitas conquistas que aqui no Brasil a gente já nem valoriza mais tanto e que para eles ali ainda tem muito a evoluir. Mas isso não quer dizer que a literatura não pode ser produzida. Então, assim, não associem certos atrasos, certos costumes, culturas, com a falta da mesma. Muito pelo contrário, a literatura africana, ela é muito rica. E quando eu falo muito rica, não é só em termos de produção de conteúdo, mas a maneira como essas obras são produzidas em meio a tanta coisa que cerca o contexto dessas obras é o que torna essas leituras tão importantes e, ao mesmo tempo, elas estão sempre acrescentando alguma coisa para nós. Lembrando que a FUVEST, ela estabelece entre as obras algumas ligações, alguns fatos. Eles não colocam ali as obras aleatoriamente ou simplesmente só porque eles acham que é bom ou para complicar a vidinha de vocês. Muito pelo contrário. O Terra Sonâmbula, ele foi colocado este ano como leitura obrigatória para dialogar com as outras obras. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Então, ali é o contexto, né? O que acontecia em Moçambique, o que tenta ser retratado, então, em Terra Sonâmbula. Guerra civil que assolou Moçambique de 77 a 92. Tentem imaginar tantos anos de guerra num país que já era assolado pela miséria, pela pobreza. Tem vários filmes, inclusive hollywoodianos, assim, altas produções, que retratam esses períodos de guerrilha. E não pensa que guerrilha é só assim, igual aqui no Brasil, que o jovem, né, de 18 anos, que é treinado, que faz tiro de guerra e tudo mais. Lá, meninos de 7, 8 anos são recrutados, eles pegam em armas, eles começam a ter a vida, começam a ser vistos como homem
homens ainda na primeira infância. Então esse contexto nas obras literárias ele é muito retratado, só que é lógico, né? Ficaria muito do mesmo se só se falasse sobre isso. A pauta, né, como sempre, como a gente sabe de muitas guerras aí, é a luta pela independência de Moçambique e de Portugal. Nós tivemos isso em 1822. Agora imaginem como que não foi, e ainda assim o Brasil ainda por muito tempo foi considerado um país atrasado. Agora imaginem um país que foi assolado aí por tantos anos por uma guerra e que só agora tem condições de se reconstruir. Tá ali no prefácio da obra, para quem não lembra o que é prefácio, é logo ali no comecinho, tem um trecho que eu acho que ele sintetiza bem o espírito da obra, até ajuda vocês a entenderem um pouquinho mais. Percam aquele costume, às vezes vale a pena ler a orelha do livro, ler um pouquinho sobre o autor, ler o prefácio, porque muitas vezes isso acaba trazendo algumas informações que não tem na obra em si. Então ali no prefácio, se dizia daquela terra que era sonâmbula, porque enquanto os homens dormiam, a terra se movia espaços e tempos afora. Quando despertavam, os habitantes olhavam o novo rosto da paisagem e sabiam que, naquela noite, eles tinham sido visitados pela fantasia do sonho. Isso daqui faz parte de uma lenda, de uma tribo, de Mati-Mati, que assim, não sei se vocês sabem, mas assim, as histórias africanas, elas têm muitas lendas, assim como o nosso próprio folclore. A gente não pode tentar ficar imaginando que tudo que existe no Brasil é uma coisa única. A grande diferença é que a maioria das vezes nós ignoramos as outras histórias, ou a gente só fica baseado naquela noção etno-europeia, assim, de achar que só tudo aquilo que veio da Europa, dos Estados Unidos, que tem valor. Mas se a gente for conhecer a fundo, tem certas lendas africanas que fazem bastante paralelo com o nosso contexto. Então, por aí, pelo prefácio, vocês já vou avisar para vocês, já vou dar um spoiler e avisar que ele não vai ficar contando ali a história da luta pela independência de Moçambique, de Portugal. Ele vai muito além disso, é lógico. A guerra é um pano de fundo, mas o que eu já disse aqui em relação às outras obras também. A FUVEST, ela não quer que vocês saibam o que acontece, não quer saber só a história. É importante saber? Sim, mas ela não vai ficar fazendo perguntas para vocês a respeito do enredo, dos fatos, dos acontecimentos, dos personagens. Isso é básico, é bom vocês conhecerem, mas não se atentem só a isso. Mais importante do que saber o que aconteceu é saber como, por que aconteceu. É entender como que esse processo literário, como que foi construída a obra e o porquê dela ter sido escrita dessa maneira, com quais intenções. E principalmente, como que isso se relaciona com as demais obras da FUVEST e como que isso pode afetar você. Ali o enredo, né? Vou ler bem resumidamente para vocês, mas isso daqui vocês encontram em qualquer site, assim, não tantos porque é uma obra relativamente nova. Mas basicamente, Muidinga é um menino que sofreu amnésia e tinha esperança de encontrar seus pais. Tuair é um velho sábio que tenta resgatar toda a história do menino, lhe ensinando novamente tudo sobre o mundo. Eles estão fugindo dos conflitos da guerra civil em Moçambique. Então, logo ali no início, enquanto os dois estão caminhando pela estrada, eles encontram um ônibus que foi queimado na região de Machimbongo. Junto a um cadáver, eles encontram um diário. Nos cadernos de Kindzu, o menino conta detalhes da sua vida. Então, aqui a gente tem uma história dentro de uma história e eles estão vivendo aí uma terceira história. Vamos ver no que vai dar. Dentre outras coisas, o garoto ele descreve sobre o seu pai, que era um pescador e sofria de sonambulismo e alcoolismo. Então ele começa a ler esses diários, né, que vai representar aí cada capítulo da obra. Como eu já tinha adiantado para vocês, são histórias intercaladas, não é o que eu já tinha falado, não é um romance histórico, isso também não é só uma narrativa totalmente linear. Os personagens eles vão intercalando as suas histórias.
a do menininho com amnésia e a do menino do diário. O Kim Ji-soo, ele menciona sobre os problemas da falta de recursos que sua família sofria, a morte do seu pai, a relação carnal que tem com Farida e o início da guerra. Mas peraí, professora Thaís, ele não é uma criança? O que eu falei antes lá para vocês? Período de guerra civil, meninos muito pequenos se tornavam homens, muito antes, eles eram muito precoces. E isso não é um valor cultural, era um fato, era uma coisa que acontecia, só vocês. Às vezes a gente vê muita reportagem polêmica falando muito sobre as meninas, né, aqueles casamentos forçados, aquela coisa toda, mas assim, é importante vocês começarem a abrir a mente de vocês e observarem que as coisas são bem diferentes, mas não mais fáceis nem mais difíceis das que a gente vivencia por aqui. Abandonado pela mãe, o Kim Ji-soo, ele vai relatando em seu diário momentos de sua vida. Da mesma forma, ele fugiu da guerra civil no país. Assim vai se narrando a história dos dois, intercalada com a história do diário do menino. Os corpos encontrados foram enterrados por eles e o ônibus serviu de abrigo por um tempo a Mundinga e a Tuair. Aí as desventuras, né? Eles estão ali sempre caminhando, sempre conversando, ele lendo o diário, tentando absorver aquelas ideias. E aí eles caíram numa armadilha e foram feitos prisioneiros por um velho chamado Siqueleto. No entanto, eles foram libertados e, por fim, o Siqueleto, que era um dos sobreviventes da sua aldeia, se mata. Tuair, ele revela a Mundinga que foi levado a um feiticeiro para que sua memória fosse apagada e, com isso, para evitar muitos sofrimentos. Tuair tem a ideia de construir um barco para seguirem a viagem pelo mar. Duas coisas importantes aqui. Então, ali, o Siqueleto, ele era como se fosse um líder da aldeia, o único sobrevivente. Não era só, ele é como se ele representasse todas as aldeias que foram dizimadas pelas tropas portuguesas inimigas que eram contra esses movimentos de independência de Moçambique. Outra coisa, essa noção de místico, a gente já viu lá na obra do Mayombe, e aqui também se faz bastante presente essa presença do místico, como uma forma, assim, de, não digo de suavizar, mas de fazer as pessoas verem que, mesmo no meio de tanta miséria, de tanta desgraça, de tantos problemas, as coisas, elas podem ser, as diferentes maneiras de se enxergar a mesma coisa. Então, a perda da memória do menino, ela é associada assim como uma maneira, né, um feitiço para poupá-lo de tanto sofrimento. E a maneira como isso é descrito no livro é que torna essa obra tão singular e tão importante para que a gente consiga ler, entender, apreciar e mandar muito bem na Fuleste. No último caderno, né, porque eu não sei se eu acho que eu comentei com vocês, são 11 capítulos e cada capítulo é como se fosse ali referente a um desses cadernos que foram encontrados. No último, ele narra um momento em que encontra um ônibus queimado e sente a morte. Chegou a ver um menino com seus cadernos na mão, o filho de Farida, que ele tanto procurava, Gaspar. Assim podemos concluir que Gaspar era, na verdade, o garoto que sofreu amnésia, Mundinga. Thaís, mas que rolo que deu agora? Quem é quem? O que acontece aqui? Eu poderia destrinchar isso minuciosamente aqui para vocês, mas tem duas coisas aqui que acontecem. O tempo que nós temos aqui é curto e, mais importante do que você tentar entender os acontecimentos, é entender como que a linguagem, como que foi construída toda essa história. Então, assim, mas não tem final feliz? Depende. O que é um final feliz? Vou analisar um trecho da obra para vocês, só para vocês entenderem a linguagem daquilo que eu comentei com vocês. O português de Portugal, é lógico que assim, mesmo essa obra, ela foi traduzida, porque tem muita diferença, principalmente em relação à conjugação verbal. Algumas palavras que para nós são comuns, para eles são palavrões e vice-versa. Então ali, me apetece deitar, me aninchar na terra morna. Deixo cair ali a mata onde trago os cadernos. Uma voz interior me pede para que não pare. É a voz do meu pai que me dá força. Venço o torpor e prossigo ao longo da estrada. Mais adiante segue um miúdo com passo lento.
Miúdo é criança, é como eles chamam lá. Eles têm outros nomes também, mas assim, alguns são palavrões para nós, então procurem que vocês vão achar. Nas suas mãos estão papéis que me parecem familiares. Me aproxime com sobressalto, confirmo. São os meus cadernos. Então, com o peito sufocado, chamo: Gaspar! E o menino estremece como se nascesse por uma segunda vez. De sua mão tombam os cadernos, movidas por um vento que nascia não do ar, mas do próprio chão. As folhas se espalham pela estrada. Então as letras, uma por uma, se vão convertendo em grãos de areia. E aos poucos, todos os meus escritos se vão transformando em páginas da terra. Gente, para qualquer professor de literatura, essa descrição assim é de encher os olhos. Esse tipo de linguagem que foi utilizado aqui, nós chamamos de narrativa poética. O que é narrativa poética? É muito além de você simplesmente contar os fatos, é você relacionar, trazer poesia e uma nova maneira de você dar significado às palavras. Aí a estrutura, como eu já tinha comentado com vocês, ele está dividido em 11 capítulos. Aí tem os personagens principais, o Mundinga, o Tuaí, o Siqueleto, o Kitsu. Tem vários, né? Eu não vou, vai ficar esses slides, depois vai ser disponibilizado para vocês, mas é o que eu já falei para vocês. Não é necessário ficar decorando nomes de personagens. A FUVEST ela não vai perguntar isso diretamente para vocês. É lógico, é importante conhecer o contexto, os acontecimentos, porém, não vai ter aquelas perguntas, assinale a alternativa de tal personagem, do que ele falou, o que ele pensou. Como a gente vê nesses quiz aí, que é cheio de anúncios, não é desse jeito que a FUVEST funciona. Geralmente costuma cair um trecho da obra, e aí ali vocês vão relacionar com o nome da obra, o autor, mesmo que vocês não tenham tido um estudo muito aprofundado, mas eu acredito que é possível sim que vocês consigam ler. Entender as questões que eles retratam ali. E não se iludam, não tentem brincar com a sorte de falar 9 livros, não vai cair tudo isso na FUVEST. Geralmente aquela lei de Murphy vai cair justamente aquele que você estudou menos. Então, assim, fiquem atentos, porque se a FUVEST coloca as 9 leituras, de uma certa maneira, direta ou indiretamente, essas leituras vão ser cobradas, seja como interpretação de texto, seja como interpretação da própria questão, ou às vezes até através da gramática, às vezes faz uma pergunta gramatical a respeito de uma dessas obras. Escrito em prosa poética, como eu já havia comentado com vocês, que é aquela de ressignificar os fatos, as ações. O foco central é fazer um panorama de Moçambique após anos de guerra civil. Essa guerra sangrenta, que durou 16 anos, deixou 1 milhão de mortos. Confesso para vocês que quando eu estava preparando esse material, eu não tinha muitos dados assim, sobre o que foi essa guerra civil. Eu precisei procurar. Imagina o choque. A gente vê notícias assim todo dia, mas tentem imaginar o que é 1 milhão de pessoas mortas numa guerra que já começou de um jeito errado e que terminou mais errado ainda. Tudo bem, nós estamos enfrentando um panorama aí que também estamos lidando com muitas mortes. Eu, particularmente, para mim, assim, quem não se choca com isso, para mim, uma vida que se perde, eu já fico em choque. Imagina 524 mil ou 1 milhão. O objetivo central é revelar os horrores e desgraças que envolveram a guerra no país, os conflitos, o cotidiano, os sonhos, a esperança e a luta pela sobrevivência. São os pontos mais relevantes do enredo. Só que vale ressaltar aqui novamente, não é só você simplesmente ler o resumo e saber o que acontece. É muito necessário que a gente conheça a maneira como ele foi escrito para poder ter condições de reconhecer essa obra. Então, o foco narrativo, para quem não lembra, foco narrativo é o tipo de narrador. Ele pode ser onisciente, aquele narrador que sabe tudo, mas não participa da história, e pode ser aquele que conta e participa. Então nós temos 2 tipos de foco narrativo na literatura. Narrador em primeira pessoa, que é aquele que conta e participa da história, e o narrador em terceira pessoa, que ele conta, conhece às vezes até os pensamentos da personagem, mas ele não participa.
Então ali o Mia Couto, ele acrescenta um toque de fantasia e surrealismo no romance, que é o que eu já tinha falado para vocês, mesclando, né, a realidade com a fantasia. O foco narrativo também vai demonstrar essa mescla, ou seja, em alguns momentos a gente vai ter a narrativa em terceira pessoa, em outros, principalmente com a leitura dos diários, em primeira pessoa. Cuidado para não se perder nisso, porque esse tipo de questão sobre foco narrativo, a FUVEST adora. Tá? Então, é o que eu já disse para vocês, não adianta vocês se debruçarem no resumo, querer conhecer tudo, e esquecer da maneira como a história é contada, porque às vezes as perguntas são muito mais simples do que parecem. A linguagem também, alguns termos locais são utilizados, como no caso ali do miúdo, né, que a gente já viu num trecho. Então, termos marcados pela oralidade, eles também são bem destacados na obra. Alguns se mantiveram ali, não foram traduzidos, justamente para a gente entender esse paralelo, assim, esse momento local da obra. Além das descrições, o discurso indireto é muito utilizado com a inclusão da fala dos personagens. Não lembro o que é discurso direto, indireto? O discurso indireto é aquele em que o narrador conta com as suas próprias palavras o que foi dito pelos personagens. O discurso direto é aquele em que o narrador coloca fielmente a fala das personagens. Muitas vezes eles são introduzidos por tradução ou colocado entre aspas. Fiquem atentos com isso. Tem também, não menciona aqui, mas na obra eu já vi que tem, o discurso indireto livre, que é aquele em que a gente, além de conhecer as falas dos personagens ditas através do autor, do narrador, elas também a gente conhece os pensamentos dela. E aí é muito comum as pessoas confundirem aí o foco narrativo entre primeira, terceira pessoa, mas na verdade são os pensamentos de uma personagem que são transmitidos pelas palavras ali do narrador. O enredo ele não é linear, ou seja, o que eu já tinha dito antes para vocês, ele é intercalado com as histórias dos meninos ali, do que perdeu a memória, né, assim dizer, e do menino do diário. Fiquem atentos, porque às vezes isso é um pouquinho intencional, às vezes tem alguns pontos ali de muita identificação, e isso é proposital mesmo entre os dois personagens. Em alguns momentos, algumas pessoas chegam até a tentar imaginar se os dois não são a mesma pessoa. Bastante cuidado com isso. Uma leitura atenta, ela permite que a gente faça essas distinções aí. E na leitura do texto, apesar de ter todas essas peculiaridades, não é um texto difícil, as palavras assim, elas são muito comuns ao nosso vocabulário, até porque também é uma obra bem contemporânea, foi escrita nos anos 90, então não é uma obra tão antiga quanto aquelas que a gente lê de tantos séculos aí. Como eu costumo sempre fazer para quem já acompanha as nossas tardes literárias, tem aquele momento da intertextualidade, aquele momento de ligação entre as obras. E aqui também a gente vai estabelecer com pelo menos uma daquela lista das 9 obras. 9 Noites, do Bernardo Carvalho, que foi uma das aulas que eu gravei também, que já tem, acredito que já vai ser disponibilizada pela BSJ no YouTube, que também é uma leitura obrigatória. E aqui o paralelo que eu traço para vocês é em forma de um desafio, porque, por exemplo, peguem só os títulos, 9 Noites, Terra Sonâmbula, ou seja, elas estão relacionadas ali com noite, sonâmbulo, são leituras não lineares, ou seja, não é aquela história que tem começo, meio e fim, tem muitos flashbacks, muito tempo psicológico, aquele pensamento, aquela narrativa interiorizada dos personagens, e elementos de ficção e poesia que são alternados aí com fatos reais e históricos. Uma surpresinha, eu consegui me segurar e não dei spoiler a palestra inteira. Esse livro, ele tem um filme, ele está disponível no YouTube, Terra Sonâmbula. Ele foi produzido, dirigido, Mia Couto, inclusive faz uma ponta nesse filme, e foi muito premiado. Não é um filme tão antigo, é lógico. Eu acredito que vale a pena vocês darem uma espiadinha. Eu estou feliz demais porque eu consegui não falar disso durante a palestra inteirinha. Vale a pena, então assim, eu recomendo.
assistam ao filme para conhecer um pouco mais, para vocês começarem a visualizar esse contexto como um todo, mas por favor, não deixem de ler a obra. Com o sonho de todo professor de língua portuguesa, gostaria muito que vocês lessem a obra na íntegra, né? Ler na íntegra. Porém, às vezes não tem tantas obras disponíveis, ou às vezes o tempo é muito curto, mas eu peço para que vocês pelo menos conheçam um pouquinho da obra. É importante. Essas imagens que eu coloquei aí no slide são imagens tiradas do próprio filme. Agora eu vou analisar, eu coloquei nos slides, mas não é necessário ler todos, assim. Eu vou colocar alguns trechos, assim, analisar alguns trechos que eu fui tirando de cada um dos capítulos, só para vocês terem um pouquinho mais de familiaridade com a linguagem. Tudo que eu digo aqui, na realidade, se resume a isso. A linguagem, ao modo como as palavras elas aparecem, como elas saltam do livro para nós. Então, muito vou ressaltar. Muito mais importante do que ficar aqui só contando a história para vocês, decorando personagens, saber o que acontece, quando que é o diário, quando que é o menino, por que aconteceu isso e aquilo. Entendam como que a história ela salta diante de belas palavras. A gente, mesmo com as palavras ditas de forma poética, a gente consegue, eu deveria poder imaginar o terror, o contexto real ali. É lógico, ficaria muito clichê se ele simplesmente só fizesse aquela narrativa histórica que a gente conhece. Começo, meio e fim. Ele inovou, fez uma coisa diferente e é por isso que faz parte da lista da FUVEST. Porque é uma maneira de enriquecer, e é o que eu digo desde o ano passado, quando a gente começou o projeto. É uma história que enriquece não só do ponto de vista literário, mas ela busca tentar despertar em nós outros sentimentos, como empatia, aquela capacidade de reconhecer a dor nos outros, e principalmente tentar com que a gente se torne seres humanos um pouco melhores. Eu vou ler um trecho para vocês do capítulo 8, que é intitulado como Lembranças de Quintino. Lhe vou confessar, miúdo, eu sei que é verdade. Não somos nós que estamos a andar, é a estrada. E se eu disse desde há muito tempo, você disse não, eu é que digo, e Tuair revela, de todas as vezes que ele lhe guiara pelos caminhos era só fingimento, porque nenhuma das vezes que saíram pelos matos, eles se tinham afastado por reais distâncias. Sempre estávamos aqui pertinho, a reduzidos metros. Em um outro capítulo, o 9, que é a apresentação de Virgínia. Olhando as alturas, Mundinga repara nas várias raças das nuvens, brancas, mulatas, negras, e a variedade dos sexos nela também se encontrava. A nuvem feminina suave, nua vem, nua vai. A nuvem macho arrulhando com o peito de pombo, infeliz ilusão de imortalidade. Reparem aqui o excesso de figuras de linguagem, a quantidade assim, aqui a gente sabe que ele não está falando das nuvens. Isso tem que ficar claro para vocês. E sorri, como se pode jogar com as mais longínquas coisas, trazer as nuvens para perto, como pássaros que vêm comer em nossa mão. Se recorda da tristeza que o manchara na noite anterior. Então aqui é importante que, até como uma espécie de uma prévia, eu recomendo que vocês leiam, que conheçam um pouquinho mais, principalmente figuras de linguagem como a metáfora, personificação ou prosopopeia, metonímia. Essas são as principais. É lógico, o ideal seria conhecer todas, mas assim, eu garanto que um pouquinho desse conhecimento ele vai ser importante para vocês conseguirem relacionar e identificar a obra e, com isso, consequentemente, ter mais facilidade para responder as questões. Eu espero que vocês tenham entendido aqui, pelo menos com esse breve relato aqui, vocês consigam se sentir um pouquinho mais motivados a conhecer essa obra. É o que eu sempre digo, não vou esperar que leiam tudo ali na íntegra, mas assistam ao filme, leiam trechos de alguns capítulos, conheçam, procurem questões sobre esse assunto, questões que já caíram em algumas provas, e pratiquem, sempre pratiquem. Tem uma obra disponível aqui na biblioteca para empréstimo e eu aguardo vocês. Qualquer dúvida, vocês podem interagir nas nossas redes sociais.
e uma excelente tarde para vocês.